Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor o programa Dentro do Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E hoje a minha participação, Fernando Savian. Fernando, e aqui nossa bancada com muita honra, nós temos o Gildo Rodrigues de Lima, o popular Nene, amigo de infância, e que aqui ele vai tratar de um assunto polêmico e delicado, que ele é defensor das brigas de galo, que muitos chamam as rinhas de galo. Ele gosta de ser chamado de galista, que é os que praticam, segundo eles, essa atividade esportiva que passou a existir no mundo há 2000 anos antes de Cristo. Para muitos deles, a briga de galo é uma tradição milenar. Eu quero dizer aqui, Gildo, que é uma atividade no Brasil, a briga de galo, ilícita, mas que é realizada na clandestinidade no Brasil todo. Isso não é segredo para todo mundo. Eu gostaria de, nessa conversa contigo agora, dizer que você teve um ato de coragem de vir se expor publicamente num programa de televisão a debater e defender esse seu interesse, esse seu gosto, essa sua paixão pelas brigas de galo. A pergunta é: o que motivou ao senhor se expor dessa forma em defesa dessa atividade que para o senhor é lícita, legal e honrada? Bom, boa noite, Madruga, boa noite, Fabiano, boa noite, demais pessoas presentes, boa noite ao povo que nos assiste. Quero dizer assim, que a briga de galo faz parte da minha vida, da mesma forma que o sol faz parte do planeta. Eu não me lembro quando que eu comecei, desde que eu lembro que eu existo, eu sempre tive galo. E há uma grande, que eu quero deixar claro assim, há uma grande equívoco, né, sobre a proibição das brigas de galo, que qualquer ser humano de bom senso sabe que uma lei codificada no papel não vai mudar uma lei natural existente. Então, a primeira proibição das brigas de galo começou no governo de Getúlio Vargas, com a Lei 24.645/34, de 10 de julho de 1934, mas era só contravenção penal. Então, rolou a briga de galo. Já existia no país, existiam os cassinos, continuaram brigando galo normalmente. Depois veio a vez do Jânio Quadros, com o decreto 50.620, de 18 de maio de 1961, que tentou proibir de novo as brigas de galo, tentou fechar, assim, ditos rinhadeiros. Aí foi um Deus nos acuda. Mas nesse tempo, Tranquedo Neves, era um político brasileiro e era galista, é o patrono do galismo, entrou com um decreto-lei revogando a proibição de Jânio Quadros, e a briga de galo voltou a ser normal no país. Aí então, em 1988, a briga de galo transformou-se em crime ambiental pela Lei 9.605, artigo 32 dos crimes ambientais. Aí que eu digo que é o equívoco da lei. Ignorância política e interpretação errada do operador jurídico criou assim uma discriminação em cima do ser humano, brutal, e eu venho defender o galismo porque eu acho que assim, o ser humano vem em primeiro lugar. O ser humano vem em primeiro lugar, e o que é feito com o galista, quer dizer, hoje num país que se diz livre de direito e democrático, a covardia que faz em cima do galismo é sem precedente. Se um ser humano estiver parado perto de um galo e a polícia autuar e meter-lhe uma multa, ele não tem a quem recorrer, ele é tremendamente humilhado, quer dizer, diz que é humilhado, é discriminado, ele passa horrores, principalmente se ele cair na mão de um judiciário leigo no assunto, que vai imaginar que o galo de briga, você pega ele, qualquer dois galos, e mete um contra o outro. Esse é o maior equívoco que existe. O galo de briga é uma espécie própria para combate, existe, como o Madruga falou, desde 2000 anos antes de Cristo. No código mais velho que existe, que é o Código de Manu, nem se estuda mais no mundo do direito, só se estuda o Código de Hammurabi, já tentaram proibir as brigas de galo e não conseguiram. Não vai ser agora, com uma lei no papel, que vai fazer com que os galos deixem de brigar. Aí entra a questão do maltrato, que o leigo também acha que o ser humano... O galo de briga, ele é um atleta empenado,
A única questão que o homem, a única interferência do homem, é porque se você deixar na natureza o galo de briga, ele não se uma ninhada de 10 tiver 6 machos, vai sobreviver um mutilado. Ele vai brigar com... Ele nasce com o instinto de briga. O galo próprio para ele é diferente. Combate, né? E o galo de briga ele é tão honrado, ele é tão nobre, que se ele estiver doente, ele só corre se ele estiver doente. Se ele se retirar de uma briga, ele se esconde e fica com vergonha de cantar. Pode aparecer, ele não vai perto das galinhas. Ele tem honra, ele é um exemplo. Ao contrário do galo comum, galo de terreiro, galo para terreiro, galo para abate, galo. Ele briga 5, 10 minutos e corre. Ô Gildo, eu falava assim que na introdução do programa que a briga de galo ela acontece clandestinamente em várias regiões da Federação Brasileira. A pergunta é, sendo uma atividade ilegal, aqui em Francisco Beltrão e região, acontecem essas atividades? Tem essas brigas de galo? Olha, a temporada galística começa no mês de junho, né? Fim de maio, comecinho de junho, e termina no mês de janeiro, já comecinho de fevereiro. Não só no Brasil, falando do Brasil, acontece, se eu não me engano, 5.605 municípios. Em todos os municípios brasileiros, em todos tem briga de galo na temporada galística, de segunda a segunda. O município do Porto de Beltrão, que tem hoje 80 e poucos mil habitantes, ele funciona no final de semana, no mínimo 20 dias. Se a polícia tivesse que cuidar da questão, galística, ela deixaria toda a sociedade descoberta para cuidar só do correr atrás de galo. Agora, Madruga, o Gildo colocou a questão, né, do galo, é como se fosse hoje um atleta, um lutador, digamos assim, que a gente vê lutando lá MMA, UFC, enfim. Pessoal que trabalha, digamos assim, que gosta desse esporte, como que o pessoal consegue, mesmo na ilegalidade, manter uma atividade dessa? Existe uma, por exemplo, fazer a parte da cruza dos bichos e tudo mais, é uma integração por baixo do pano do pessoal? Não, veja bem, é que assim, o galismo ficou tão discriminado que, olha, o Gildo, pai de família, quer dizer, não, tem uma das famílias mais bonitas que eu conheço, não porque é minhas filhas são excelentes, quem conhece sabe que eu não estou mentindo. Inclusive eu conheço. Que sou um ser humano do bem, vivo para fazer o bem, mas falei de galo, já me enxergo como um marginal. O galismo, ele é uma atividade social semelhante a qualquer outra. Se eu estiver lá em Curitiba e escutar um galo de briga cantar, eu bato na casa de um galista e ele me recebe com a maior alegria do mundo. E o galista não é aquele que pega o galo e afronta um contra o outro. O homem faz, ele é peso e altura para que tenha uma disputa de igualdade. Porque há o mito de que o galo briga até morrer. Porque antigamente pegava galo sem preparo físico e colocava a combater sem regras. Então ele morria de exaustão, ou a espora natural dele, que tem veneno, o antibiótico é mais difícil curar. Então o homem foi aperfeiçoando essa atividade e hoje o galismo assim, tem aquele que gosta de criar o galo de briga pela cor da pena, pela altura, pelo porte. Tem aquele que fazer o cruzamento, que você falou, pega uma galinha das costas largas, com galo do corpo comprido, para dar uns frango médio. Tem aquele que gosta da aposta, que vai na rinha exclusivamente para apostar. E então quer dizer, é tudo um conjunto. O galo de briga é diferente da galinha comum, ele tem infância, ele tem juventude, ele tem maturidade e ele tem aposentadoria. E o galismo, ele gera emprego e renda. Quer dizer, essa lei 9.605 de crimes ambientais, ela só traz prejuízo para a sociedade. Ela não traz um benefício nem para o galo e nem para o galista. Por quê? O Peronde me perguntou antes se eu estava lá em Cruzeiro do Iguaçu quando prenderam os galos. Eu estava num outro lugar, eu estava numa outra rinha. Porque no final de semana, assim como quem gosta de correr atrás de um couro cheio de vento e acha fantástico, né? Gosta do futebol, quer dizer, não é meu gosto, eu gosto da briga de galo, eu gosto do envolvimento galístico. Mas, Gildo, eu preciso chamar o intervalo, voltamos logo em seguida, não saiam daí, estamos falando aqui com o galista Gildo Rodrigues de Lima, o popular Nene.
Sem livros, dificilmente se aprende a gostar de ler. É por isso que o Rotary Clube Francisco Beltrão Cango e TV Beltrão estão desenvolvendo o projeto Livros de Mãos em Mãos, promovendo a leitura, que distribui livros gratuitos para toda a população. Basta ir ao terminal urbano de Francisco Beltrão, escolher um livro e boa leitura. Ah, só não esqueça de devolver para que outras pessoas também possam ler. Realização Rotary Clube Francisco Beltrão Cango e TV Beltrão. Cada vez mais pessoas escolhem a Unopar, a maior universidade de ensino à distância do país. São mais de 450 polos em todo o Brasil. Uma diferença: aulas presenciais ao vivo, via satélite, uma vez por semana. Cursos reconhecidos pelo MEC. E as mensalidades cabem no seu bolso. Processo seletivo Unopar. Agende já a sua prova. Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Portal Peças, comércio de peças novas, usadas e recondicionadas para automóveis nacionais e importados. Na Rua Salvador 455, bairro Alvorada, perto da Kazinski Motos, em Francisco Beltrão. Fone 3524-4838. Escritório Contábil Madruga. Escritório de contabilidade que atua nas áreas contábil, societária, trabalhista e fiscal. Experiência e competência. Escritório de Contabilidade Madruga. Rua João Pessoa, bairro Kennedy. Fone 3523-2126. Na hora de automatizar o sistema fiscal, comercial ou contábil da sua empresa, você não pode abrir mão da qualidade e confiabilidade dos sistemas com o CISANet. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte rodoviário, SPED fiscal e contábil e muito mais. Sistemas eletrônicos modernos, ágeis e seguros para a sua empresa. Contate nossos agentes pelo site concisanet.com. CISANet. Francisco Beltrão tem lojas Magrão, confecções, calçados, cama, mesa e banho. Todo estoque em 10 vezes no crediário, 6 vezes no cartão Visa, Mastercard e Cressol. Ou, se preferir, cheques para 120 dias. Lojas Magrão, bom de comprar, fácil de pagar. Vieira Imóveis Assessoria Imobiliária. Venda, compra, administra. Apartamentos, casas, terrenos, chácaras. Na Avenida Júlia Assis, centro de Francisco Beltrão. Fone 3524-6790. Vieira Imóveis, o lugar certo para bons negócios. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o galista Gildo Rodrigues de Lima, o popular Nene. Gildo, no bloco anterior eu havia perguntado para você se aqui em Beltrão e na região acontecia e acontece brigas de galo. Você respondeu que sim. Você também disse que você pratica essa atividade desde a sua adolescência. A pergunta então é: você já foi penalizado pela justiça? Você já foi pego em flagrante promovendo essa atividade que hoje é ilícita no Brasil? Conte para a gente, para os nossos telespectadores. Na verdade, assim, de 94 a 2000 eu vivi do galo. Quer dizer, eu tive a felicidade de fazer do meu hobby a minha profissão. Eu me considero um galista profissional, entendo, não sou o papa do galismo, mas sou um grande conhecedor do assunto, gosto sim de um prazer enorme. Quando um galo de briga sente em minha mão, há uma harmonia entre o galo e entre o Gildo. Então eu não maltrato o galo. Se eu estiver num ambiente... hoje eu não estou brigando galo porque não tem estrutura para brigar galo e a vida vai tomando outros rumos, eu tenho dado mais atenção para a família. Mas... frequento os arranhadeiros, onde tem os companheiros que tem, vão, assisto, eu tenho... Mesmo sabendo do risco? Mesmo sabendo, eu tenho o direito de ir e vir, eu vivo num país livre, então, mesmo assim, sem galo, eu sofro, mas o que acontece? O que a lei diz hoje? Então, que brigar galo é crime ambiental. Eu discordo plenamente porque não causa nenhum prejuízo para o meio ambiente, nem para a sociedade e nem para o galo. O galo é um atleta empenado e vai continuar combatendo. Tem a lei codificada ou não, é uma lei natural dele combater. Então, assim, como a pena é de 1 ano a 6 meses de prisão, mais multa, inclusive multas abusivas e desrespeitosas, o judiciário
te chama, te intima e daí te apresenta um papelzinho assim escrito: vítima, o Estado. Que prejuízo o Estado teve com a ação do Gildo, que saiu de casa e foi assistir uma peleia de galo? Feito por outros, não por ele. Aí o que acontece? O judiciário quer se livrar do problema. Ele não quer discutir o mérito da questão, se você está certo ou está errado. Ele vai te dar uma punição dentro dessa lei, tem vários benefícios. A justiça diz benefício, eu considero, entendeu, outra coisa, mas enfim, a justiça vai te beneficiar com um acordo. Você pode prestar serviço comunitário, você pode querer discutir o mérito da questão e perder na primeira instância, discutir na segunda e para a terceira. Geralmente o galista é meio leigo do mundo do direito e dos seus direitos, ele quer resolver o problema quanto antes, ele acorda qualquer coisa para se livrar do problema. Então, ou paga um salário mínimo, ou paga em cesta básica, ou vai... Eu sofri algumas dessas já, entendeu? Que não vem ao caso, né? Agora, Gildo e Madruga, o Gildo colocou assim, dá pra gente ver que o Gildo, ele faz assim, a rinha de galo profissional, gosta daquela rinha. Da mesma forma, quando a gente vai assistir uma luta de boxe ou uma luta do MMA, você tem algumas regras básicas. Agora, você também discorda e deve concordar que tem alguns rinhadeiros, né, e o pessoal que trabalha com rinha de galo, tem alguns que extrapolam o limite, que fazem coisa errada, Gildo? Tem, não, normal, veja bem. Esses que denigrem a imagem do galista? Não. Na verdade, o que denigra a imagem do galismo é aquilo que eu falei, é a ignorância política que enquadrou na lei e a interpretação errada do judiciário. Mas veja bem, quando eu era menino, eu vejo falar, o galismo é um esporte de homem sério. Veja bem, então assim, nós estamos na roda, eu vou apostar com o senhor, é na palavra, não se casa o dinheiro. Terminou, está aqui o seu dinheiro. Ou terminou, o galista vem, é esporte de homem sério. Quando eu era menino, tinha um rinhadeiro na frente do Parque de Exposição Jaime Canet Júnior, chamava-se Espora de Ouro. Tinha 11, 12 anos. Depois esse rinhadeiro mudou para Tílio Fontana e eu acompanho. Então era um esporte de homem sério. Se um cidadão que briga galo tem um comportamento inadequado, ele é desprezado por todo o resto dos galistas. Porque no galismo existe, do engraxate, do picolezeiro, entendeu, ao doutor, a um advogado, é uma questão de gosto. O galista não é porque o cara viu e ele vai ganhar dinheiro. É um dom. A pessoa, quem gosta de bola, gosta de bola, quem gosta de cavalo, gosta de cavalo, quem gosta de pescaria, gosta de pescaria, quem gosta de galo, gosta de galo. Mas aí, Judeu, então, você quer dizer... Aí não, só para mim concluir. Então, o que acontece? Então, antigamente, a polícia passava e olhava para o dono da rinha, está tudo bem? Está tudo em ordem? Ela ou comia um pastel, a cidade era pequena, tomava um refrigerante, porque a polícia não toma bebida de álcool, e ia embora. Então, o cidadão honesto que briga galo com dignidade, protegendo a ave, considerando a ave um atleta, ele estava tranquilo. Hoje é um perigo. Hoje é um perigo. Você está numa rinha que você não sabe quem é. Digamos assim, um marginal, um ladrão, um assaltante, ladrão de... Não vou nem citar o quê. Quer dizer, ele pode se infiltrar lá no meio porque ele sabe que lá é muito difícil a polícia ir. E se a polícia bater lá, vai ser um estouro da boiada. Todo mundo vai sair correndo. Então a polícia dificulta, entendeu? Até a questão da segurança para a sociedade, que hoje é uma questão também que está em debate. Então a lei que proíbe o galismo, ela só traz prejuízos em todos os sentidos. Ela não traz nenhum benefício, volto a repetir, nem para a sociedade e nem para o galo. Porque quando se prende o galo, que é o caso da questão lá do Cruzeiro do Iguaçu, então a dona da casa ficou como fiel depositário. Por que ela ficou como fiel depositário? Porque o Estado não tem onde pôr essas aves. Quer dizer, então, aí resultado. Segundo ela, roubaram os galos depois que a polícia saiu. Aí a Polícia Civil vai ter que investigar o caso. Quer dizer, gerou o Estado, com essa proibição, seja Estado ou Estado-nação, ele dá um tiro no pé. Porque ele só cria problema. E o galista verdadeiro e honrado, ele não tem isso, porque assim, o galo está combatendo. Solta que nem os dois atletas do MMA. Quando desponta que um passa na frente e um passa a ganhar, já há uma proposta de parar o combate. Olha, eu te pago 70%, ou te pago 50%. Aí há uma negociação e a ave é recolhida.
Entendeu? Não quer dizer, essa discriminação, essa distorção dos fatos que prejudica o galismo. Gildo, eu preciso chamar o intervalo, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando aqui com o galista Gildo Rodrigues de Lima, o popular Nene. Economiza combustível e tem melhor desempenho. Há 10 anos, a Ingecar é especializada em regulagem de motores carburados e a injeção eletrônica. Possui equipamentos para rastreamento de falhas e profissionais especializados em sistemas de alimentação automotiva. Além disso, dispõe de estoque de peças para injeção e carburação. Ingecar, na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão. Auto Posto São Carlos, 8 anos em Beltrão, atendendo com eficiência e qualidade. Troca de óleo, lavagem e loja de conveniência, com uma equipe preparada para melhor atender você. Auto Posto São Carlos, 3523-6035. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. A Pioneira Imóveis oferece a oportunidade para você comprar o seu apartamento. Edifício Leonardo da Vinci, já em construção na Avenida Júlio Assis, no centro de Beltrão, ao lado da antiga Fabicar. 2 elevadores, salão de festas com piscina, 3 modelos de apartamento, sendo apartamento com 2 suítes mais um dormitório, apartamento com 1 suíte e 2 dormitórios ou 1 suíte e 1 dormitório. Edifício Leonardo da Vinci. Vendas e informações Pioneira Imóveis. Fone 3524-1910. Iniciamos o terceiro e último bloco aqui no programa do Fato, conversando com o galista Gildo Rodrigues de Lima, popular Nene. Eu volto a insistir, Gildo, nas perguntas anteriores, né? Beltrão, o Sudoeste, o Brasil, acontece todas, tem, e isso a imprensa tem noticiado, as brigas de galo, as rinhas. A pergunta então é, né, aqui em Beltrão você tem ideia quantos galistas tem no Beltrão, no Sudoeste? Você tem esses dados para a gente ter uma ideia de como está essa situação? Em Beltrão eu posso afirmar assim, sem medo de errar, que existe aproximadamente aficionado do galismo. Entendeu? Que gosta, que tem 1, 2 galos, não que participa de rinha, aproximadamente, entendeu? Umas 2.500 pessoas. Dessas 2.500, quantos participam da clandestinidade? Uns 500 galistas que frequentam, mas quero deixar claro que Beltrão não tem rinhadeiro. Hoje o pessoal se convida, como uma festa, entendeu? Um dia particular e disputa lá com seus galinhos, entre amigos. Faz as apostas. Faz as apostas. Ver quem tem o melhor galo, né? Não tem um rinhadeiro profissional. Beltrão, não, Beltrão hoje não tem local rinhadeiro próprio, porque, né? Claro, até porque hoje Beltrão... Senão ia todo mundo para cadeia, né? Não, é porque hoje tem a polícia ambiental aí, tem a militar, o próprio vizinho hoje com essa difamação liga, quer dizer, acabaria gerando... Mas os municípios vizinhos, todos eles têm rinha, tem de 3, 4 rinhadeiros, então cada final de semana é ligado e convidado, entendeu? Ô Gildo, seria justo dizer então, na sua concepção, pelo que eu vi você falando, que a briga de galo é uma paixão que resiste à ilegalidade? Resiste. Até eu li um artigo no jornal outro dia que diz que a briga de galo tem fôlego de gato. Vive na clandestinidade, o Brasil hoje tem 512, 513 anos, desde que o português trouxe o galo de briga para o Brasil. Entendeu? E veja bem, quero deixar claro que o galismo traz tantos benefícios que desde sustentar a família, ele já, na época da escravidão, escravos ganhavam a carta de alforria quando era um bom cuidador de galo. Quando o dono ganhava, e provo que eu estou falando a verdade, tem um programa de televisão da Globo, se eu não me engano é Raízes o nome, já faz muito tempo que passou sobre a escravidão,
tinha um fato desses onde o escravo ganhou a carta de alforria. Bom, Gildo, uma das coisas que os defensores alegam, né, e que às vezes o leigo tem essa impressão, é assim: o pessoal que pratica rinha de galo é covarde porque quando coloca 2 galos lá no cercado, somente um vai sair vivo, aquele galo sai todo depenado, enfim. Tem isso, por exemplo, assim, entra na parte do rinhadeiro, só sai um vivo, o pessoal fica ali instigando até um galo matar o outro, não tem disso? O galismo evoluiu muito. No meu tempo de menino, a gente brigava galo numa rodinha de meninos. Depois foi feito um tambor de bolsa, de estopa, com estaca. Naquele tempo brigava na espora natural, que é uma espora venenosa. Hoje o galismo tem regras, é 55 minutos, a espora é de plástico. O bico tão combatido, que o pessoal fala, colocou o bico de aço para ferir. É a lei do engano. O bico do galo é semelhante a uma unha. Então se ele ficar batendo no outro com o natural, ele vai descolar e vai ir para o osso. Então coloca seu bico, a biqueira que diz, né? A biqueira é para o galo não se bicar, o bico para ele prender. Coloca justamente para proteger. E ela tem regra. Ela é 15 minutos, para dar o refresco, volta. Pode acontecer. Como tem os rounds, como claro, se fosse uma luta normal entre humanos. Ô Gildo, só por curiosidade aqui, você falou na questão do bico. Quais são os acessórios usados durante uma briga de galo? Quais os acessórios que o galo usa? Né? Todos os atletas têm os seus acessórios. Né? O futebol tem a chuteira, tem o calção, tem a meia. Quais são os acessórios do galo? É de uso obrigatório para o galo combater, o bico de cima e as esporas. Por quê? Porque cada galo tem a sua espora própria. Uns têm espora torta, outros têm espora reta. Então, a nacional de plástico, que hoje evoluiu muito, ela não infecciona o galo quando leva, ela é curtinha e são todas iguais. Agora, esses materiais são todos artesanais, né? Porque como é ilegal... São todos artesanais, tudo feito... mas existe fábrica que vende para o mundo inteiro. No mundo, hoje, foi feita uma pesquisa, não faz muito tempo, que tem mais de 15 milhões de galistas no mundo. Você sabe dizer que país, por exemplo, que é liberado? Costa Rica, o Brasil, o esporte nacional do país é o futebol. Costa Rica é a briga de galo. A briga de galo, ela gera o turismo galístico que supera o turismo de praia. Inclusive no Pode norte, entrar na internet. Inclusive no norte da França também é liberado. Os países Mas aí, são todos Gildo, legais. tem uma outra questão assim que até eu gostaria de fazer essa pergunta, até para a gente entender. Todas as modalidades esportivas têm sua linguagem, né? A linguagem do futebol, a linguagem do basquete, que os atletas usam as próprias linguagens. Quais são as linguagens mais corriqueiras dos galistas? A gíria do galista. O galismo tem a gíria galística. Então, por exemplo, um bom galista, que é abastado financeiramente, é respeitado porque tem os melhores galos, ele tem o olheiro que compra galo para ele, igual o olheiro do futebol. Então, esse é chamado o galista. Aquele galista humildezinho, pequeno, que leva galo lá de vez em quando, e o galinho é fraco, perde, no linguajar galístico ele chama de periá, o preá, porque é fraco, é frágil. Né? Aí tem o gaivota. Como que é o gaivota? O gaivota é aquele que não tem galo, mas gosta da briga de galo. Não é que ele não tem porque ele não quer ter. Ele mora num lugar inadequado, num apartamento, ou a vizinhança não gosta do canto de galo. Ele é o gaivota, ele vai lá fazer o quê? Ele vai lá pescar. Então ele aposta no teu galo está ganhando, ele sai fora do jogo do teu galo e passa para o jogo do outro. Fica pulando de um lado pro outro. E, entendeu? E uma série de... Um galo bom hoje... Você falou em comprar galo, né? Digamos assim, para a gente ter uma noção, você falou de um olheiro. Quem vai comprar um galo adulto que é bom de briga hoje vale quanto, mais ou menos? Depende na mão de quem que ele está. Um galo, vamos falar num linguajar bem assim, um galo bom, na classe média do galismo que eu frequento. O galismo regional. Do galismo regional, ele é R$1.000, certo? Bom pra gente ter uma noção do quanto gira. Ele vale R$1.000. Esse mesmo galo, lá no fundo do quintal, no galista pequenos, ele vale 100. Mas se ele sair desse galismo de R$1.000 e ir para Camboriú, que tem um rinhadeiro que chama-se o Maracanã do galo de briga, só entra convidado, já tentaram fechar várias vezes e não conseguiram, porque lá também tem o turismo galístico, esse mesmo galo de R$1.000 aqui vale 50 lá. Esse mesmo galo lá, se ele sair numa roda onde tem um Duda Mendonça, ele vai valer 500, 600 mil reais. É como o passe de um jogador de futebol. Ô Gildo, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para ti. Eu disse na introdução
que é um ato de coragem você vir aqui falar sobre esse tema que é polêmico, melindroso e tantas outras questões. A pergunta então é, Gildo, após esse programa, que agora está finalizando, foi para o ar, você não teme, depois desse programa, despertar mais interesse de investigar e de proibir ainda mais as brigas de galo através do Ministério Público, do IAP e das entidades defensoras dos animais? Na verdade, assim, eu até gostaria que existisse um amplo debate, porque eu vejo assim, se o suinocultor que cria o porco para o abate, entendeu? Pode viver do porco, o pecuarista que vive do gado, pode viver do gado, o avicultor que cria os frangos de granja lá, através da integração da sadia, entendeu? Pode viver do frango. Por que o galista não pode viver do galo? Não, entendeu? Se o galismo fosse uma atividade lícita no Brasil, que deveria ser, além de eu viver de uma profissão da qual me faz feliz, quer dizer, a minha renda aumentaria. Porque quando não me proibiu brigar galo, eu pagava o teatro para minhas filhas, eu pagava o karatê para minhas filhas, quer dizer, eu tinha um carro melhor, quer dizer, a proibição do galismo me trouxe grandes prejuízos. Eu criava frango e vendia para o Brasil inteiro, hoje eu nem tenho 4, 5, porque o canto do galo de raça é música para os meus ouvidos. Bom, Madruga, só para ficar registrado, né? É um assunto polêmico, não sei dizer se eu sou a favor ou contra, mas que o Gildo me fez ver o esporte galista, fez. Exatamente isso aí, a função do programa é isso, Gildo, é criar o debate, criar a discussão e dar oportunidade, porque até mesmo eu tenho lido algumas matérias antes de fazer esse programa que os galistas se sentem injustiçados, porque não tem espaço na mídia para defender seus interesses. E a gente está aqui para abrir espaço e discutir, com certeza, se alguma entidade, Ministério Público e IAP quiser o mesmo espaço para vir aqui e debater, com certeza a função do programa é esse, até nós iremos convidar essas pessoas para vir aqui e debater. Mas eu deixo aí, Gildo, 30 segundos para que você faça as suas considerações finais. Bom, Madruga, eu quero agradecer o convite, Savian, obrigado pela atenção, e quero dizer assim que o país vive um momento onde tem se questionado N coisas, discute-se o aborto, discute-se, entendeu, a maioridade penal, quer dizer, que possam refletir sobre o galismo, porque a proibição do galismo não vai fazer com que deixe dos galos continuarem brigando. Legal ou na clandestinidade, eles vão continuarem brigando sempre, é uma lei natural deles. Então que repense e deixe de discriminar o ser humano, que é o principal destinatário do ordenamento jurídico, e acho uma forma que o galismo venha a ser um esporte legal, assim como os outros. Muito obrigado, Gildo. O programa Neto Fato fica à tua disposição e quando você sentir necessário de vir aqui aprofundar esse assunto, com certeza estaremos de portas abertas para debater esse assunto contigo e também, volto a frisar, o programa está também aberto ao Ministério Público, ao IAP e às entidades defensoras dos animais, que querem usar esse mesmo espaço para vir aqui debater, estamos abertos. É só procurar a direção do programa, a direção da TV Beltrão, que sem sombra de dúvidas estaremos com muita honra predispostos a abrir esse debate. O programa Dentro do Fato volta a semana que vem e ficamos gratos com a grande audiência.